O tema da Romaria deste ano é Pai Eterno, a vós nossa oração. E nestes dias que antecedem a festa, aqui no nosso programa, nós vamos refletir sobre a importância da oração na vida do cristão. E a cada dia nós vamos ter uma pessoa. Para nos ajudar hoje nessa reflexão, eu tenho a alegria de conversar por videochamada com a Maria da Conceição Gouveia, ela que é oblata redentorista, professora de educação física aposentada e mora lá na cidade do Recife, no bairro da Madalena, na nossa paróquia redentorista de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Bom dia, Conceição. Bom dia, Padre Jadeir. Tudo bom com a senhora? A sua bênção. Deus lhe abençoe. Que bom falar com a senhora na manhã desta segunda. Eu dizia para quem está nos assistindo, Dona Conceição, que durante esta semana nós vamos falar sobre a oração. Eu lhe conheço, sei que a senhora é uma mulher de oração, uma mulher de fé, e eu queria então lhe perguntar como a senhora interpreta a ideia de que a oração ela é um dom de Deus e não apenas uma iniciativa nossa. Ah, sim. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Então, o cristão tem que ter vida de oração. É impossível a gente prosseguir na caminhada, nessa caminhada que nos leva ao céu, sem a oração. Essa conexão com o divino, o cristão tem que ter. É de uma importância extraordinária. Para mim, a oração é vida, é alimento para a alma. É a nossa fortaleza. Amém, amém. E, Dona Conceição, de acordo com o catecismo da Igreja, a vida de oração ela consiste em estar habitualmente na presença de Deus. Eu pergunto à senhora, como é que nós podemos cultivar essa presença contínua de Deus em nossas vidas? No nosso caminhar mesmo. Nossa vida já é uma oração, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente coloca o amor em primeiro lugar, a gente está em oração, a gente está em conexão com o divino. E assim a gente deve prosseguir. A senhora falou uma coisa muito importante. A nossa vida, ela é uma oração. Então, a vida de oração não é algo desconexo do nosso dia a dia, mas é aquilo que vai perpassando toda a nossa ação, todo o nosso existir. Do nosso despertar ao nosso adormecer, não é? A gente já acorda em oração, tudo que a gente faz é por amor, é para agradar a Deus. Nessa caminhada a gente vai sempre se conectando com o divino, sempre em oração. É um sorriso que a gente disponibiliza, é uma oração que a gente se concentra para fazer, na missa, em comunhão com a igreja, entendeu? Fazendo a comunhão eucarística, tudo isso é oração. Dona Conceição, nós sabemos que a oração ela é muito importante, mas sabemos também que nem sempre é fácil rezar verdadeiramente. Como nós podemos superar as dificuldades de viver uma vida de oração mais profunda e verdadeira? Sempre pedindo o auxílio do Espírito Santo, Padre. Não é? Porque, às vezes, realmente, aqueles momentos de tibieza, de querer ser... O mundo é muito cruel, muito barulhento, e, às vezes, nos leva a não ficar em conexão. Mas a gente tem que ter essa força, esse poder de voltar para Deus, de viver em oração. Entendeu? Santo Afonso nos diz, quem reza se salva, quem não reza se condena. E essa frase, ela precisa sempre nortear, quer seja a vida do padre, do religioso,
Mas quando Santo Afonso escrevia, ele estava preocupado também com os leigos, com o povo de Deus em geral, né? E nós sabemos que a oração é de fato uma disciplina, é um exercício, né? E se nós não nos disciplinarmos para a oração, nós acabamos vivendo a tibieza espiritual, a frieza espiritual. Então, eu digo sempre que nós precisamos estar sempre soprando. Nós somos uma brasa e a preguiça espiritual, ela vai gerando aquela cinza que vai apagando aquele fulgor da chama. E a oração é a atitude de soprar sobre as brasas para que ela fique sempre cheia. E a senhora dizia, para isso é necessário o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, aí a gente vai conseguindo, né? E essa é a disciplina, o sempre procurar a Bíblia, sempre procurar viver o Evangelho, sempre procurar viver a palavra. Tudo isso é oração. E, Conceição, a oração, ela não é, como eu dizia, desconexa da prática, do cotidiano de nossas vidas. Uma pessoa que vive em oração transforma a sua vida em atitudes concretas do cotidiano. Quais são as atitudes do cotidiano que nós podemos, então, transformar a nossa vida em oração? Quais são os frutos da oração? Será que é uma pessoa que não se preocupa com o irmão? Não. Uma pessoa que vive em oração é uma pessoa que está sempre atenta ao sofrimento, à dor. Como a senhora, como leiga, vê isso no cotidiano? Ajudar as pessoas que nos procuram, ouvir, não é? Porque tantas são as pessoas que necessitam de uma palavrinha, de um desabafo, de um conselho. Tudo isso é oração, não é? E, às vezes, suprindo as necessidades financeiras também, é oração. A gente tem que ter esse olhar para ver se quem é que está precisando, né, de ajuda, entendeu? A própria palavra oração já nos diz, orar mais ação. É uma oração que transforma a nossa vida, mas precisa transformar também a vida do outro. Muito bem, dona Conceição. Muito obrigado pela sua participação nessa manhã. Você que está em casa e que nos assiste, né, que você possa se inspirar na vida de oração dos santos, na vida de oração de tantos homens e mulheres que gastam os seus dias, né, dobrando o joelho no chão, com fé, com amor, para que a sua vida seja transformada, mas também o sofrimento e o mundo seja transformado pelo poder da oração. Conceição, muito obrigado pela sua participação. Morrendo de saudade, um abraço bem apertado. Lembranças ao povo de Recife. Eu que agradeço, Padre Jadeilson. Amém. Senhor é sempre bem-vindo aqui, viu? Amém. Forte abraço, dona Conceição.